fraquezas, seu próprio reflexo. Perfeito. Não, esse é só o diretor da escola, o dono da escola. O santo grau de todas as bestas, visado por qualquer caçador. Essa aventura certamente seria o apogeu de minha carreira. De origem primordial, com seu surgimento no Éon Adiano, registros de seus primeiros contatos com a espécie humana foram descobertos por arqueólogos indianos. Placas de pedra achadas ao lado de uma ossada e objetos cultistas enterrados no manto terrestre datam da Era de Ouro do Império Hindu. Nela, descrições de suas características físicas: pés de camelo descomunais, unhas de titânio encravadas que rasgavam e infeccionavam sua carne, suas longas pernas cobertas por uma camada de penas e pele extremamente rosa e manchada pelo tempo. Não havia nenhum resquício de tecido muscular. A explicação: ele tinha a mania de lamber a própria pata e sua saliva ácida acabara por derreter sua carne. Tronco de caráter borrachudo, escorregadio e compacto, secretava um néctar que facilitava sua locomoção e rastejo. 6 braços, curtos e finos e flexíveis, eram utilizados para imobilizar e quebrar os ossos de suas presas, igual a uma sucuri. Entre suas peculiaridades estava uma que gritava aos olhos: suas 3 cabeças, uma de gato, com olhos amarelos de semblante alerta e assustadiço, focinho seco e com couro esturricado, dentes podres e extremamente afiados. Na outra extremidade, um sapo cururu, de olhar vazio e sensual, seu beiço carnudo e lubrificado, sua língua extremamente longa e ágil, com a ponta se assemelhando a um arpão. E a do centro, a ovelha negra, certamente a mais terrível, representando toda a desgraça e angústia na forma de um Homo sapiens. Semblante carrancudo, nariz de tucano, lábio leporino e extremamente desidratado, tinha o escalpo aberto. Ué, volta aqui. Começa 9 horas. Aqui tá nem, não tá nem na metade. Vai, só lê, vai. Tinha o escalpo aberto, com o cérebro à mostra. Para não coçar, ele usava uma coroa de platina estéril, aparentemente desenvolvida por anões ferreiros que viviam no centro da Terra há éons atrás. Estudei bastante essa praga. Cheguei a fazer diversas viagens a Paris para observar a placa em exposição no Louvre e também estudar os registros antigos que existem sobre ele, que ficam na biblioteca de Ashurbanipal, no Iraque. Um galo sozinho não tece amanhã. Recorri então a 2 velhos amigos para me auxiliarem nessa jornada. Os 2 eram experientes caçadores, mas não chegavam aos meus pés. Ratos, o Rato, e Andrade, Mãos de Ferro, eram seus respectivos nomes. O primeiro, de aparência primitiva, crânio achatado e mãos em formato de pinça, além de ser desdentado, devido à sua dieta baseada em frutas cítricas, que acabara por danificar seu esmalte dentário ao longo dos anos. Já minha segunda ajuda pareceu sair da Terra-média, de silhueta rudimentar e traços grosseiros. Possuía um nariz de batata e orelhas de couve-flor. Sua arcada dentária parecia a de um equino, além de seu característico bafo de enxofre. Não possuía dedos. Suas mãos eram uma espécie de cuia, a qual ele usava para suprir a sua dieta, que foi adaptada a apenas mingais e caudos. No seu passado distante, era um dos maiores nomes da metalurgia.
O tempo não lhe foi gentil. Agora se contentava em caçar, segunda página, para suprir seu vazio interior, tendo como parte de seu repertório de caças Giba, Coração de Leão, Mauro, o Inválido, Cícero, o Miserável, Tati, a Boêmia, Pedro, o Eunuco, Kennedy, o Símio, Sato das Índias e PA das 13 colônias. Escolhi os 2 a dedo, não aleatoriamente. Cada um desenvolveria uma função-chave na minha missão. Ratos era o dono de um bimotor e quis me aproveitar dele para economizar dinheiro com a passagem, apesar de não apreciar sua companhia. Já Andrade, apelidado de o Bulldog esquizofrênico, devido à sua lendária habilidade de caçar e encontrar presas com seu olfato sub-humano, seria uma peça do tabuleiro. Depois de convencer Ratos a emprestar seu bimotor, zarpamos rumo a Magadã, no extremo leste da Rússia. Quando já estávamos entrando no espaço aéreo, ele nos contou que tinha um chalé na região, o qual utilizava como sua casa de prazeres, seu matadourozinho no verão. Ele realmente era uma mão na roda, queria aproveitar até a última gota dele. Porém, seus cálculos, a par com sua inteligência, estavam errados. A gasolina acabou quilômetros antes do destino e tivemos que completar o resto do trajeto a pé, no frio extremo, coberto de neve espessa que queimavam a pele. O único que não reclamou da situação foi Andrade, realmente um ser impiedoso com seu encouraçado brutal. Depois de 4 dias e noites de caminhada, lá estávamos. Magadã brilhava sob os nossos olhos. Estávamos crentes que a sorte estava a nosso favor. Ao adentrar nos portões da cidade, a sensação foi de uma batida de carro. Uma energia pesadíssima nos atropelou e esgotou toda a nossa energia. De acordo com Ratos, mais experiente no mundo espiritual, essa aura negativa estava saindo de um antigo gulag da época soviética, chamado de Dniprovsk. Eureka! Com certeza a besta estava se abrigando por lá e se alimentando dessa energia. Fomos nos preparar na barraca de Ratos e por lá Andrade compartilhou conosco uma de suas invenções, uma armadilha que ele tinha desenvolvido na sua era de ouro da metalurgia. Porém, precisava adaptá-la para a ocasião. Mesmo tendo ele descrito que esta era capaz de capturar até o próprio Sol. No dia seguinte, chegou o tão aguardado momento. Andrade estava até com as pernas bambas de ansiedade. E Ratos desenvolveu uma diarreia explosiva no caminho, o deixando totalmente assado. Fomos de jipe. Chegando lá, exploramos o gulag de cabo a rabo. Não achamos nada. Entretanto, a surpresa veio quando Ratos estava em uma de suas visitas ao mato para se aliviar. Segundo ele, um canto gregoriano estava emanando do chão. Andrade, então, com suas mãos de cuia, cavou e cavou. E, já suado e reclamando, finalmente foi possível ver por meio do buraco um grupo de cultistas com tochas e túnicas. Tira aqui pra mim. Com tochas e túnicas. Vini, tira aí, Vini. Com tochas e túnicas. Ó, ok. Tio, bate você no campinho. Deixa essa foto. Bora, Renzo. Com tochas e túnicas, todos com uma frase nas costas, escrito: ex-alunos,
Devido aos grunhidos de Andrade, nos perceberam. Fizemos contato visual direto. Então, com movimentos rudes, mais precisos, Andrade os exterminou com seu estilingue. Descemos de rapel, até o fundo do buraco. Lá, um breu devido às tochas caídas no chão. Ratos, então, decide acender seu lampião para alumiar o local. De teto abobadado, paredes de pedra lisa com marcas de garras. Uma neblina negra assolava o local. Não conseguíamos ver mais de 5 palmos à frente. Assado e com o estômago agitado, Ratos não controlava seus músculos pélvicos e emitiu uma flatulência demorada e úmida. Logo em seguida, sentimos o chão tremer. Andrade então atirou seu sinalizador vermelho do outro lado da câmara. O lampião de ratos não foi o suficiente para alumiar o local por completo. A visão que tive marcou minha memória. Num trono de mármore, coberto de centenas de corpos secos, aos seus pés, lá estava ele, Arraiz, o adúltero, com toda sua grandiosidade e perversidade. Na primeira encarada, Ratos morre de choque, devido à quantidade de adrenalina liberada por seu pâncreas de roedor e às suas propriedades de camundongas. Seu corpo foi instantaneamente petrificado pós-morte. O que aconteceu depois é digno de um pesadelo. Arraiz rasteja e, com um movimento lépido, fisga a ratazana com sua língua de sapo, entrelaçando na sua língua porosa de criatura. Ratos é engolido. Assistindo ao seu amigo sucumbir a um destino patético, Andrade parte para cima. Munido com seu detector de metal personalizado com lâminas de fabricação própria, o Bulldog pula na cabeça central, porém é abocanhado instantaneamente pela cabeça vizinha, em um ato reflexo. O único sentimento que passava pela minha cabeça era pânico, depois de assistir meus 2 companheiros perecerem em menos de 2 minutos. De forma ridícula. Fiquei desesperado, o que não durou muito tempo, já que não passava de um plano da mente primitiva, porém engenhosa, do Bulldog esquizofrênico. Em um suspiro, vejo o pescoço felino se rasgando de dentro para fora. Andrade retalhando com seu detector de metais. A terceira cabeça da criatura não teve vez, rasgou como papel. Regido por um movimento quase angelical, o Bulldog realizou a proeza de capturá-lo. A criatura com sua armadilha. Uma rede de fios dourados que expandiam, se transformando em uma jaula. Preso e amarrado, Arraiz se debatia. Porém, cada movimento dentro daquela rede lhe rendia escoriações e cortes na epiderme. Isso se dava ao tempero que Andrade deu aos fios da rede. Cerol. A criatura se viu encurralada. Ao notar seu estado de espírito, imaginei que aquela seria a hora certa de tratar sobre um assunto que era de meu interesse. Porém, somente meu. Ratos e Andrade não poderiam imaginar o que eu havia metido naquele lugar com segundas intenções. Como estavam atordoados pelo conflito que antecedeu, iniciei as negociações com a criatura. Estava interessada em sua coroa de platina,
que conferia a quem usasse a vida eterna e todo saber. Ao ouvir a minha proposta, as duas cabeças laterais caíram em uma espécie de estupor. E a cabeça central, até agora inerte, abriu seus olhos, como se estivesse saindo de uma espécie de transe. Uma voz grossa e sonora roçou pelos meus ouvidos. E por que eu negociaria com um mortal? Acredito que não compreende o significado de imortalidade. Ainda em meu cativeiro, minha existência ultrapassará a sua, ultrapassará a de seus filhos e os filhos de seus filhos, e assim continuará por quantas gerações forem precisas. E se eu não me encontrar livre, simplesmente esperarei para as pedras de minha prisão ruírem, os grilhões que me prendem e se deteriorarão, a terra que há hábito de colapsar. Que 100 mil anos se passam, eu ainda me encontrarei livre. Então, por qualquer meio que seja, me mantenha detido o quanto desejar. Nenhuma medida de tempo dentro da compreensão se compara à eternidade que eu vivi e viverei. Depois desse choque de realidade, percebi que há forças muito superiores nesse mundo, e o melhor a se fazer é não perturbá-las, deixando-as intocadas. Mesmo assim, com um fio de esperança, dessa vez sem cerol, decidi dar a minha última cartada, utilizando os espólios de uma caçada anterior. Tirei da minha mochila uma dentadura. Pertencia a Marli, mãe de todos, a matriarca de todas as bestas. E ao ser inserida na boca, quem a utilizava ganha a capacidade de penetrar a mente de seu oponente, podendo usar isso a seu favor, dominando-o completamente. Como era de se imaginar, a mente de Arraiz era impenetrável. E ao ver minhas tentativas em vão de te sobrepujar, ri com escárnio. O resultado, apenas um gosto de ferrugem na boca. O que me restou a fazer? Conto com um toque de humilhação. Supliquei aos deuses para que a armadilha de Andrade resistisse até que eu estivesse fora deste plano. E ao sair, selei a entrada por onde adentrei a caverna. Mesmo deixando o passado para trás, admito, apenas pensar nesta ocasião me deixa febril. Seu tríplice semblante ainda se encontra esculpidos em meus pensamentos.